Fala pessoal, tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Wellerson e hoje nós vamos para mais uma aula de história, falar de um tema muito importante que é a expansão muçulmana. Será que árabe e muçulmano é a mesma coisa? O que será que os terroristas têm a ver com isso? Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então bora lá para nossa aula. Pessoal, olha só, quando a gente fala de expansão muçulmana, é muito importante a gente pensar sobre o que é a Idade Média. Por quê? Idade Média é um período histórico que vai da queda do Império Romano até 1453, tá? Então, a Idade Média é um período histórico. Só que esse conceito está mais ligado à Europa. E os árabes criam essa religião islâmica, tá? Lá com Maomé, em um outro lugar que não é a Europa. Cria na região do Oriente Médio. Então a religião islâmica surgiu no Oriente Médio, mas no mesmo contexto histórico da Idade Média, ok? Então, próximo passo aí. Quem são árabes, muçulmanos? Será que é tudo a mesma coisa? Será que esses povos têm alguma relação? Será que são povos, pessoas, religião? Enfim, vamos entender um pouquinho sobre isso também. Pessoal, por que a gente fala desse assunto? Por que a gente estuda a expansão muçulmana? Primeiro, porque a religião que mais cresce no mundo é uma religião que tem um número muito grande de fiéis, tá? A segunda maior religião do mundo. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre essa religião então. Pessoal, olha só, quando a gente fala da religião islâmica, a gente tem que entender como que era, tá? Esses povos árabes antes de surgir a religião. Então, olha só, a Península Arábica antes do islamismo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que árabe é povo, língua, tá? Então, quando eu falo árabe, estou falando de um grupo de pessoas que tem a mesma língua, que tem as mesmas tradições e que originalmente viviam lá na região do Oriente Médio. Tá? Lá na Península Arábica. Muçulmano ou islâmico é a pessoa que segue a religião islâmica. Então, muçulmano ou islâmico é a pessoa que segue a religião. Então, islamismo é religião, árabe é povo. E Arábia ou Península Arábica é lugar. Exatamente esse lugar que vocês estão vendo aí no mapa. Olha só. Aqui onde hoje é a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, enfim. Esta região toda é a região da Arábia, a região da Península Arábica. Os povos árabes viviam aqui muito antes de surgir o Maomé, muito antes de surgir o islamismo. Tá? E aí vem uma frasezinha que muita gente confunde, tá? Nem todo árabe é muçulmano e para ser muçulmano não há a necessidade de ser árabe. Como assim? Olha só, árabe é povo, falamos aqui em cima, e muçulmano é religião. Então, o povo árabe pode escolher a sua religião. A maioria é muçulmano? Sim, mas ele pode escolher a sua religião, tá bom? Enquanto aqui, olha só, para ser muçulmano, ou seja, para ser da religião muçulmana, não tem a necessidade de ser do povo árabe. Eu, no Brasil, se me tornar islâmico, né, se acreditar no islamismo, eu vou me tornar um muçulmano mesmo sendo brasileiro. Não tem jeito de eu me tornar árabe, tá? Não tem como você virar um povo. Eu sou brasileiro e ponto final, né? Agora eu posso seguir essa religião. Então tem uma diferença aí, árabe povo, muçulmano religião, ok? Então, seguindo aí o nosso raciocínio, olha só, na Península Arábica, que é esta região que vocês estão vendo aqui, os povos viviam como? Como que era a população dessa península? Primeira coisa, pessoal, haviam povos que viviam na região do deserto. Esses povos se chamavam de beduínos, tá? Os beduínos eram o quê? Povos do deserto. Eles criavam camelos, carneiros, faziam... ajudavam caravanas a atravessar o deserto. Então eram povos que conheciam esse tipo de vida aqui, uma vida mais nômade, tá? Em compensação, haviam povos que viviam nesse litoral aqui do Mar Vermelho. Esses povos eram povos comerciantes. Haviam duas cidades que eram cidades muito importantes, a cidade de Meca e Atrib, tá? A cidade de Atrib passou a ser chamada depois de cidade de Meca, ok? E o que acontece, pessoal? Os povos árabes, então, eram povos comerciantes. Nesta região que vocês veem aqui, os povos cruzavam o deserto para comprar produtos, mirra, incenso, enfim. Eram povos extremamente comerciantes, principalmente aqui em Meca e em Atrib, como eu acabei de dizer. Tá? O que eles acreditavam, antes de ter Maomé, antes de ter islamismo? Tá? Primeiro, esses povos eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles acreditavam em vários deuses, deuses da natureza, enfim. Havia um templo, tá, destinado a todos esses deuses.
Esse templo se chamava Kaaba. É esse nome que vocês estão vendo aqui, ó, Kaaba, tá? E Kaaba, pessoal, ficava na cidade de Meca. Então vários povos do deserto, povos diversos, iam até Kaaba para poder rezar para os seus deuses e de quebra aproveitava e fazia comércio. Fazia comércio e ia lá, aproveitava, né, e fazia a sua reza, enfim. Então olha só, era como se fosse uma cidade muito importante, né? Realmente, o comércio e a religião. Havia uma coisa que esses povos acreditavam em conjunto, ou seja, havia uma ideia de que a pedra negra, que é realmente um bloco de pedra gigantesco que eu vou mostrar já já, eles acreditavam que essa pedra teria sido enviada pelos deuses e os povos realmente cultuavam ela em comum. Então, tipo assim, era a única coisa que eles tinham em comum era essa pedra negra, tá? Aí a imagem dela, olha só. É uma imagem bem bacana, né? Uma imagem aí com vários fiéis e tudo isso fica lá na Kaaba, que fica na cidade de Meca, ok? Então vamos seguir no raciocínio aí. Olha só, então como que surgiu o islamismo? Pessoal, o que que acontece? O islamismo surgiu, tá? Com o nascimento, ou melhor, com o nascimento não, né? Surgiu quando o anjo Gabriel falou com Maomé. Mas quem que era esse Maomé? Pessoal, Maomé nasceu no ano de 570 em Meca, tá? Ele recebeu um nome muito comum, que era Mohammed, né? A gente traduz isso para Maomé. Pessoal, quando ele tinha, né, 20 e poucos anos, por volta de 40 anos, se eu não me engano, ele recebeu uma mensagem, a revelação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel teria falado com Maomé que ele era um escolhido de Deus, tá? Que ele deveria levar a palavra de Deus, que significa Alá, né? Para todos os povos árabes. E ele deveria ensinar esses povos que, na verdade, existe só um Deus, que é Alá. E que ele, o Maomé, era o profeta. Segundo o anjo Gabriel, o Maomé seria, né, mais um desses profetas, como teve Abraão, como teve Moisés, e agora era a vez, né, do Maomé pregar essa palavra de Deus para os povos árabes, que, como a gente acabou de ver, eram politeístas, tá? Então, olha só que quando Maomé começa a pregar isso lá em Meca, os comerciantes e a elite que controlava ali a cidade de Meca não gostaram muito. Falou, Maomé, para com essa palhaçada aí, como assim um Deus só, né? Para com isso que você vai acabar atrapalhando os nossos negócios. Porque várias pessoas iam até Meca para fazer comércio e para rezar para o seu Deus, qualquer que seja ele, né? Quando Maomé começa a pregar essa religião monoteísta, essa mensagem de Deus, isso começa a atrapalhar. O Maomé sofre uma tentativa de assassinato e tem que fugir de Meca. Ele foge no ano de 622. Pessoal, o ano de 622 é o ano que a gente chama de Égira. É o ano 1 do calendário muçulmano. Essa data foi tão importante que os muçulmanos acreditam que a partir de 622 surge a religião islâmica. E aí Maomé sai de Meca e vai para Yatrib, que era uma outra cidade também importante da região. Lá ele consegue um grande apoio, a cidade até passa a ser chamada de Medina, que é a cidade do profeta, tá? E essa pregação de Maomé vai, vamos dizer assim, dominando ali a região, e ele consegue muitos apoiadores e volta para Meca no ano de 630. Quando ele volta, ele consegue literalmente dominar a cidade. Maomé se torna um chefe e um líder político e religioso, tá? Então Maomé ele passa a assumir essas duas funções. E em 632, o Maomé acaba falecendo, tá? E os ensinamentos dele acabam sendo compilados, né? Acabam sendo escritos em um livro sagrado chamado Corão, ou Alcorão, que é tipo a Bíblia cristã, tá? É um livro sagrado do islamismo, ok? O que acontece, pessoal? Qual que é o grande problema dessa história? O Maomé, então, tinha dominado a cidade de Meca, a cidade de Medina, já tinha conquistado várias regiões, praticamente toda a Península Arábica. Só que quando o Maomé morre, ele não deixa nenhum herdeiro, ele não deixa instruções, tipo assim, quem que vai me suceder? Ele não deixa isso. E aí surge uma divisão nesse islamismo, tá? Que a gente vai falar já já. Antes da gente falar dessa divisão, eu vou falar de alguns pilares. O que é isso, pessoal? No que essa religião está baseada? Nós temos 5 pilares essenciais. Primeiro pilar dessa religião é o credo, que significa crer, tá? Crer em quê? Em um só Deus e que Maomé é o profeta. Então, crer em um Deus e acreditar que Maomé é o profeta, pilar número 1. Segundo, orar 5 vezes ao dia, tá? Oração é o segundo pilar. Terceiro, fazer o jejum
no mês do Ramadã, tá? O número 4 seria a caridade, que seria doar dinheiro, esmolas, ajudar, na verdade, né, os necessitados. E o último seria fazer uma peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida, se você tiver condições de saúde e condições financeiras, ok? Uma outra coisa que a gente vai falar é o seguinte, pessoal, lá na religião islâmica, eles não têm sacramentos, igual a Igreja Católica tem 7, o batismo, a confissão, São dos Enfermos e tudo mais. É uma religião, em alguns sentidos, até mais simples, tá? O grande templo religioso, tem uma imagem de um aí, que é da Mesquita, no Cairo, no Egito, tá? Mesquita é esse templo religioso, só que lá não é só um lugar de oração, é um lugar de encontro, é um lugar de festividades, é um lugar social e é um lugar também de educação, tá? Então, olha só que bacana, né? É muito bonita essa característica de cúpulas arredondadas e algumas torres também vêm dessa cultura árabe, tá? E aí o que acontece, pessoal? Quando Maomé ele morre, eu tinha falado com vocês, né? Ele não deixa um sucessor, ele não deixa um califa, que significa sucessor. E aí surge né, uma divisão no Islã, tá? Qual que é essa divisão? Existia um grupinho de pessoas que seguiam o islamismo que falaram o seguinte, olha, nós acreditamos que o sucessor de Maomé deve ser escolhido através de uma eleição, tá? Além disso, eles acreditavam em alguns livros, contradições, ensinamentos, dizeres do Maomé que se chamava Sunna. Esse grupo passou a ser chamado de sunita. Então eles queriam que o sucessor de Maomé fosse eleito e eles acreditavam em ensinamentos de um outro livro, né, de ensinamentos e tradições do Maomé. Esse grupo, então, sunita, é hoje a maioria, tá? Hoje eles ocupam aí 85% dos muçulmanos. E um outro grupo, chamado de xiita, ele acreditava que para ser um sucessor de Maomé tinha que ser da família, tinha que ter o sangue, né, que tinha que ser ligado por algum laço de parentesco, na verdade, com Maomé. Beleza? E eles só aceitavam o Corão. Então esse grupinho aí também eles não acreditavam nessas sunas. Apenas o Corão seria a base dessa religião. Ok? E o que acontece, pessoal? Logo que o islamismo se estabelece, vocês estão vendo aí no mapa que o próprio Maomé ele dominou toda a região da Península Arábica, né? Só que quando ele morreu, ocorreu essa divisão e o islamismo continuou se expandindo. Pessoal, o islamismo se expande em menos de 100 anos por toda a região do norte da África, Ásia e até a região da Europa, no que hoje é Portugal e Espanha, tá? Como que o islamismo surge, né, se espalha tão rápido? Na verdade, o islamismo, ou o Império Muçulmano, ele se expande através de uma junção, né, de características religiosas, políticas e econômicas. Como assim? A região da Arábia, eu acabei de falar, é uma região seca, uma região desértica, não é uma região tão fértil assim. Então esses povos aliaram essa necessidade de levar a palavra de Deus para outras pessoas e, claro, buscar terras mais férteis, ampliar o seu comércio e também exercer uma dominação política, tá? Esse princípio de defender a causa de Deus se chama jihad. Pessoal, muita gente confunde jihad com guerra santa e não é verdade, tá? Jihad é um esforço pela causa de Deus. Esforço em defender a palavra de Deus e em seguir um esforço interno. Qualquer religião não é simples seguir. Tem alguns preceitos e você tem que escolher, você tem que querer seguir uma determinada religião, tá? Os sucessores do profeta, né, os califas, foram dominando politicamente e religiosamente cada região que eles estavam. E uma coisa interessante é que o Corão, pessoal, proíbe a conversão forçada. Então, quando os árabes dominavam uma região, eles não impunham à força a religião muçulmana. Haviam outras estratégias. Exemplo, eles concediam isenções de impostos para quem se convertesse ao islamismo. Eles também ofereciam, né, a possibilidade de trabalhar para o governo caso a pessoa fosse islâmica. Mas se ela não quisesse continuar sendo cristã, por exemplo, ela continuava e ia pagar mais imposto e não podia trabalhar no governo, né? Tinha algumas limitações. Porém, ainda assim, estava de boa, tá? Os muçulmanos, pessoal, chegaram até a região da Península Ibérica e dominaram Portugal e Espanha. Então eles ficaram lá por mais de 700 anos. Então é claro que lá nessa região tem influência dessa cultura árabe, dessa cultura muçulmana. Nós, no Brasil, que fomos colonizados por portugueses, também temos resquícios dessa cultura, tá? Então, olha só.
Quando esses muçulmanos eles vão se expandindo por todo o norte da África, Ásia, Oriente Médio, eles acabam dominando o mar Mediterrâneo também. Então, um dos motivos para a Idade Média ter sido aquele período de ruralização que a gente conhece, é também porque os árabes dominavam o mar Mediterrâneo, tá? E eles trouxeram, pessoal, uma cultura muito rica para a região onde eles estavam. Exemplo, eles trouxeram ali para a Europa o conhecimento de mapas, a bússola, o astrolábio, alimentos que hoje a gente consome e que faz parte da nossa dieta, como o arroz, que veio lá do Oriente distante, mas como eram povos comerciantes, eles foram levando de lugar para lugar. Então o arroz, a laranja, o limão, são todos alimentos que vieram lá do Oriente e que hoje compõem a nossa dieta básica, tá? Pessoal, olha só. Sobre os árabes, né? É isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sido rápido demais, volta, pausa o vídeo, anota, deixa um caderninho do lado, faça o seu próprio resumo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, né, com os amigos para poder estudar, revisar e conhecer um pouquinho mais. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.